Aí é muito mais interessante. Calma aí. Essa vai editar. Fala isso. Fala galera, tranquilo? Rafa Pinheiro aqui com o Alex Genaro hoje. Beleza, gente? E vamos falar um pouquinho sobre cenas de quadrinhos no Rio, no Brasil e Capa Comics. É isso aí. Então fala pra gente quem que é você, o que você faz da vida? Bom, meu nome é Alex Genaro, sou desenhista de quadrinhos. Faço parte do coletivo Capa Comics, desenho personagens do Detrito. Faço também a Valkyria, que é uma guerreira, inclusive foi indicada como websérie agora, é o HQ Mix, a melhor websérie. E assim, desenhista e tentando se manter nesse mercado aí. Uma coisa que eu acho interessante falar, eu tenho um vídeo falando sobre por que os desenhistas iniciantes não deveriam fazer uma série. E você tem uma série. Sim. O que você tem a dizer sobre isso? Então, na verdade, Valkyria ela começou como pequenas histórias, né? Fechadas. Isso, exato. Ela começou num tipo de fanzine chamado Tempestade Cerebral, era uma história só, tá? Era a fonte da juventude. Aí depois dessa experiência que a gente teve e tal, aí o Mir falou, poxa cara, vamos continuar e tal. Aí fizemos mais uma história e a coisa foi, assim, o lance da Valkyria não é fazer uma saga extensa contando a vida dela. São várias historinhas, mais ou menos no estilo do Conan. Então, se você pegar uma delas aleatória, assim, ela dá pra ler? Sim, dá pra você ler tranquilo. É claro que se você ler mais histórias, você vai enriquecendo mais a personagem. Mas, assim, a gente sempre tenta fazer arcos, pequenas histórias, e contando momentos da vida dela aos pouquinhos. Não fazer uma história comprida e, enfim, estender por várias e várias edições. Porque faz sentido, porque, por exemplo, até quem está começando, fazer uma série, o cara não vai conseguir dar continuidade. É muito difícil. No mercado que a gente tem, assim, e a profissão de desenhista é complicada. Por exemplo, eu faço Valkyria porque eu gosto. É um personagem que eu gosto. Agora a gente viu que vale a pena investir e tal. Mas eu tenho outros trabalhos. Então, assim, eu tenho que parar a Valkyria para fazer outros trabalhos. Com uma série você ficaria meio que engessado. Exato. Se eu estender muitas histórias, fica mais difícil para mim manter uma continuidade. Então, com histórias menores, eu posso fazer uma história de 8, uma história de 10, 20 páginas e tal. E depois, no final do ano, a gente sempre tenta lançar tudo numa impresso, Então, acho que isso é bem mais fácil de você trabalhar do que se você pensar numa saga gigante, com não sei quantas páginas e vários personagens, não sei o quê. E outra coisa, ela sai como webcomic. Sim. E aí no final do ano vocês compilam num livro. Sim. Ela começou como fanzine, na verdade uma revista. Eu chamo de fanzine porque era uma coisa de paixão mesmo, era meio que, não essa era linha entre fanzine e quadrinho meio era um fanzine, assim, mas com uma impressão bacana, vamos dizer assim, E depois disso, ela passou para a websérie, pelo Petisco, E a gente publicava uma página por semana, publicamos uma página por semana. Até hoje. Até hoje. E sempre, todo final de ano, pelo menos já tem 2 anos que a gente conseguiu fazer isso, a gente lança um álbum no final do ano, ou na Comic Con, ou no FIC, enfim, num evento geralmente ligado ao final do ano. E a gente tá conseguindo. Irado. E você começou a publicar ela com uma editora? Sim, começamos publicando pela editora Draco, A Draco convidou a gente para lançar a primeira edição. Aí na primeira edição tem 3 histórias dela, que é a Fonte da Juventude, Café da Manhã com os Mortos, que é meio que uma coisa com zumbis e tal, e tem uma no final que é Noite Vermelha. E depois disso nós resolvemos fazer de forma independente, Por quê? O João, na verdade porque a editora, ela é muito bacana, Por mais bacana que a editora seja com você, eles sempre têm que tirar a parte deles e tem que tirar a parte das livrarias quando eles distribuem. E essa parte deles é sempre bem maior do que a sua que fez o trabalho todo, entendeu? Então, assim, você às vezes ganha, 10%, do preço de capa, enfim. Então, assim, é legal que assim, você tem seu trabalho em livrarias, distribuídos e tal, de uma forma que você não vai conseguir. É legal. Mas financeiramente e como autor também, eu acho que você tem mais liberdade, para fazer um produto. Não tem um editor lá meio que isso, polindo o que tem que fazer e tal, que assim, em alguns casos é legal também você ter uma pessoa ali dando uma direção, mas por outro lado, assim, você não tem um controle legal do que você está fazendo e ao mesmo tempo
te engessa um pouco, né? Você essa liberdade, né? Você não recebe exatamente o valor que você gostaria de receber pelo seu trabalho. Que é muito trabalho. Entendeu? Assim, eu não estou dizendo que isso seja a culpa da editora, exatamente. É uma culpa do mercado mesmo. O mercado já começou dessa forma, entendeu? Então, assim, as editoras vão se adaptando. Tem editoras que, poxa, dão uma percentagem a mais, outras dão a menos e tal, mas... né, eu acredito que assim, é uma coisa mais do mercado mesmo. O mercado começou assim e assim, a gente tem que mudar isso aí. Não, é porque tem essa coisa de quem está começando principalmente, acha que o sonho é ter editora. Como se fosse meio que o próximo passo. Não necessariamente, né? Não, eu acho que hoje em dia você tem vários canais, assim, poxa, você tem internet, você tem... Crowdfunding tipo Catarse e tal. Sim, você tem o Catarse, você tem o contato direto com as gráficas, por exemplo. Antes você não fazia ideia de como fazer um quadrinho, uma gráfica. Hoje em dia você já tem programa para editorizar a sua revista. Você tem, enfim, você consegue fazer a tua revista. Claro que você vai ter os seus gastos, mas assim, você vai ter ali um produto que, poxa, é seu, tá na sua mão. Entendeu? Você concebeu aquilo. Então eu acho assim, eu acho muito mais bacana de você ter esse produto e depois uma editora que se interessar, aí você vai conversar, você vai fazer um contrato, aí você vai ter um retorno bacana, entendeu? Do que você ficar nesse sonho, eu quero fazer editora. Então eu acho que é bacana você investir primeiro em você mesmo, botar seu material na internet, ou então fazer sua autopublicação, e depois você partir para a editora. Até para você ser conhecido primeiro, já você tem que criar um público. Quando você fica conhecido e cria um público, é muito mais fácil você negociar valores depois, você negociar espaço, enfim, é muito mais fácil. E com a internet hoje em dia, cara... Pô, não adianta sem tamanho. Pô, poxa, a página da Valkyria mesmo, você tem o pessoal dos Estados Unidos que vê, comenta, pessoal até da Indonésia, enfim, Uganda, o maior público da Valkyria tem o pessoal lá de Uganda que fica vendo as páginas, então assim, sabe, você fica assim, caraca, legal, aí, né, enfim. Não, então, isso é outro ponto. E você faz em português, porque você tem esse público de fora, mas é em português. Sim, a Valkyria é toda em português. Você já pensou em traduzir? Sim, a gente já tá, né, assim... Você quer traduzir? Eu gostaria. Eu acho que, assim, é um material que ele tem a ver até com o mercado mais alternativo, assim, europeu e tal, que a Valkyria não é exatamente super-herói, né? Ele é mais uma homenagem ao Tarzan, esses quadrinhos de Jungle Girl, né, enfim... E não tem tanto a ver com super-herói. Então eu acho que seria uma coisa que seria bacana de traduzir e de repente conquistar um públicozinho mais, né, mais abrangente. Não sei se de repente nos Estados Unidos, mas de repente na Europa, né, traduzir para francês. Isso, eu acho que seria legal. Sim. Que língua de eu penso nisso sim, mas é mais pra frente um pouquinho. Então, já que você falando de o que é a Valkyria e sobre super-herói e tal, eu queria falar um pouquinho sobre temas, porque aqui no Brasil não se faz só quadrinhos de super-herói. E o seu é um exemplo de que não é. Sim. Você acha que existem outros temas? Quais são os temas que as pessoas fazem quadrinhos aqui no Brasil? Olha, cara, uma coisa interessante que eu tenho visto muito, assim, depois que a gente começa a frequentar eventos, né, e tal, é a gama enorme de temas de quadrinhos que a gente vê. Você vê quadrinhos sobre orixá, você vê quadrinhos sobre folclore, você vê quadrinhos sobre, né, o nosso é o quadrinho sobre a Baixada Fluminense. Então, assim, o Brasil, né, ele é um território assim, muito rico para isso daí, cara. Porque não estou dizendo que o quadrinho de super-herói americano seja ruim, nem nada disso. Eu fui, né, meio que alfabetizado lendo quadrinho de super-herói. Mas o americano ele está muito acostumado com aquela coisa, o alienígena ataca Nova York, vai lá o Super-Homem, ou vai lá o Capitão América e tal. Então, assim, é um enredo sempre meio que parecido, pode até mudar alguma coisa aqui ou ali. Não, e o ponto é que não necessariamente essa história faz sentido pra gente, né? Sim, exato. Nossa. Então aqui, poxa, você vê histórias, poxa, do cara que encontrou um lobisomem no meio do mato, porra, história que você ouve da sua avó, entendeu? Ou sobre folclore, Saci Pererê, Curupira e tal. Eu acho que ele é do Detrito maneiro pra caramba. Então o próprio Detrito é um personagem da Baixada Fluminense, um cara que virou um monstro de lixo, quer dizer, é um problema que existe realmente na Baixada, né? Você passa às vezes meses sem coleta de lixo, o lixo está lá na rua. E tem os problemas dos professores, né? O Detrito é um professor de história que teve salário atrasado, pegou dinheiro com a agiota, enfim, a vida do cara virou uma bosta, literalmente.
É o tipo de história que acho que o leitor brasileiro se identifica mais fácil. Sim, porque é aquilo que ele vive, que ele conhece alguém que é assim. O cara vai ver a história e, poxa, vai olhar, pô, o cara mora em Caxias, legal, né? E como assim como tem outros autores também que fazem em outros lugares, né? Assim, sim. Cada um pega um pouquinho da sua localidade e tal. Então o quadrinho brasileiro tem essa coisa bacana de que é essa identificação, né? O ponto mais importante disso tudo é que, para quem está começando principalmente, se você quer começar a fazer quadrinhos, você fazer um quadrinho sobre algo que você entenda, sobre a sua realidade, né? Por exemplo, a galera da Baixada fazer um quadrinho sobre a Baixada é muito mais fácil. Primeiro de ficar bom, porque você não precisa fazer uma pesquisa extensa. Sim. E segundo que é mais fácil conseguir público, porque a galera, seus amigos, a galera que você... para quem você venderia potencialmente, vai ver aquilo. Essa é muito mais interessante até pro leitor que gosta de Marvel, DC, que curte quadrinho e tal. Ele vê um quadrinho que, né, bacana, que tem a ver com a localidade dele, tem a ver com as coisas que ele tá no cotidiano dele. Ele se sente representado, né? Ele se sente representado ali e principalmente ver que é possível fazer. É isso. É muito nóis. bom, então, brigadão. Eu que agradeço, cara. É nóis. E você vai ter... Eu quero fazer mais vídeos agora sobre... entrevistando galera brasileira, galera da cena. E isso aí. É nóis. Beleza, vai ficar bonito. Obrigado. Valeu. Então, curte, compartilha, se inscreve, coisa que todo mundo já sabe. E aquele abraço. Valeu.